Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 52 mil dólares nesse momento, com uma desvalorização de 10,42%. Nesta abertura de semana tensa para o mercado, a Nikkei, Bolsa do Japão, teve uma queda de 12%, uma queda muito expressiva, ligando aí o alerta para o mercado e muita gente já ventilando, né, essa hipótese da gente estar iniciando um movimento aqui que pode ser um grande crash no mercado. É disso que a gente vai falar nesta análise extra do canal, que eu vou fazer agora bem cedinho. Acordei bem cedinho porque quero viver cada minuto dessa fase do mercado. Na hora que a série pega fogo, brother, eu quero estar assistindo, né? Imagina aquela hora que o Walter White vai explodir o Gus. Mano, eu quero assistir ao vivo. Então, muita coisa acontecendo. E no Instagram, nossa, a minha caixa de mensagens bombou como jamais, assim. Muitas perguntas relacionadas a esse momento do mercado, se a gente já iniciou esse movimento de crash, se vai acontecer ou não, como agir, o que fazer, enfim. A gente vai falar sobre isso nessa análise que eu vou trazer cedinho para vocês. Antes da abertura dos mercados, vocês sabem que esse é o momento para a gente ficar de olho no mercado tradicional, né? Então, S&P, Nasdaq, que são as principais aqui que a gente precisa ficar ligado, vão abrir agora às 10h30 da manhã para nós do Brasil. Porém, aqui quando a gente olha a foto das bolsas europeias, a situação já não tá legal. Na Ásia foi muito ruim também, né? O pregão que eles tiveram por lá. Isso, inevitavelmente, afetando aqui o Bitcoin. E tem muita gente falando, mais cara, mas Bitcoin caindo dessa forma, o Bitcoin não era para ser o ativo de proteção, as pessoas questionando até os próprios fundamentos do Bitcoin, né? E, enfim, a gente vai dar um giro rápido para repercutir isso. E dando tudo certo, ainda hoje eu trago uma nova análise para a gente ver como que o mercado se comportou depois da abertura, né? Principalmente das bolsas americanas. Vou dar um giro rápido por alguns dados. Olha só, o Bitcoin caindo forte, né? Até esse momento aqui, 11,49%, o momento da foto. E, enfim, várias altcoins derretendo fortemente também, uma variação diária que a gente não via há muito tempo no mercado, né? Então, seguramente a gente está entrando assim numa semana em uma tensão que a gente não via há pelo menos aí uns 4 anos no mercado, né? Realmente, o cenário que está se desenhando configura a possibilidade da gente estar iniciando um movimento de mergulho aí geral em todos os mercados do mundo, ninguém vai se salvar, se isso realmente vier a se concretizar, né? O Bitcoin já teve aqui, ó, tá vendo essa barrinha aqui, ó? É a barrinha que representa a pior queda para o BTC desde a quebra da FTX, lá em novembro de 2022, que foi até então, até hoje, considerando já o movimento deste ciclo aqui, né? Foi o momento que marcou o fundo do Bitcoin. Então, considerando este ciclo, foi o momento mais tenso para o mercado, né? Então, BTC sofrendo com essa volatilidade do mercado. E aí, a dúvida fica: teremos uma nova chance, né? Quem ficou de fora vai ter aquela última chance de entrar? Será que a gente vai ter um movimento mais amplo acontecendo, tal qual a gente teve lá naquele Covid Crash? E as confluências e assim, as similaridades entre os ciclos vão cada vez mais se acentuando, né, investidores? Porque em 2020 a gente teve um crash pré-bull run. Será que a gente está começando a viver isso novamente? Enfim, vocês sabem que eu particularmente não gostaria de viver isso. Não tenho necessidade de ficar almejando compras a níveis de preço extremamente descontados, mas é claro que um movimento como esse acontecendo, não dá para deixar de aproveitar, entendeu, cara? Não dá para deixar de aproveitar. Isso aqui é um momento histórico do mercado em que preços são negociados a níveis absolutamente irracionais. Então você tem que buscar de alguma forma aproveitar essas situações que são raríssimas no mercado, né? E falando do mercado tradicional, olha lá, Bolsa do Japão despenca e tem Circuit Breaker. Enfim, as notícias são as piores possíveis se vocês acessarem as mídias que cobrem tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto, né? Pessoas perguntando o que é um Circuit Breaker, e esse é um recurso, né, que as bolsas de valores têm, onde atingida determinada volatilidade no índice, eles pausam as negociações para dar um tempo para os investidores darem uma respirada, né? Porque a emoção está muito forte
Então, é um mecanismo de controle, né? Cripto não tem isso. Cripto é libertária, cripto é descentralizado, cripto não tem uma figura central para bloquear negociações, para pausar negociações. Uma bolsa tem, bolsa centralizada. Então, eles pausam para dar um tempo para os investidores, quem sabe, analisarem melhor o cenário, quem sabe colocar a cabeça no lugar, quem sabe planejar alguma coisa nova, enfim, uma ação diferente. E a galera me perguntando se vai ter circuit breaker na Bolsa dos Estados Unidos, e a gente não sabe, né, caras? Vai depender do que vai acontecer aí nesses próximos dias, mas a possibilidade, sem a menor sombra de dúvida, é a maior possibilidade da última janela de 4 anos, da gente viver um momento bem tenso, né? E, enfim, a mídia vai repercutindo, né, esse momento ruim, olha lá, S&P, os futuros de S&P e Nasdaq mergulham com Warren Buffett dampando, né, vendendo, ele se desfez de uma grande posição de Apple, né, e o ien japonês dispara. Só notícia ruim, caras. Futuros da Ásia apontam para abertura em queda com desaceleração econômica. Tudo de ruim. Taiwan, a Bolsa de Valores de Taiwan teve o pior dia de negociação em termos de volatilidade, né, de quedas nos últimos 57 anos, né? E algumas fontes não oficiais, tá? É muito importante colocar isso, começam aqui a ventilar a hipótese do Fed chamar uma reunião emergencial, que é aquela reunião do desespero, né? Isso seria um péssimo sinal para o mercado, né, investidores? Uma reunião emergencial do Fed. Vou deixar o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações, se juntar aos mais de 24.300 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Se você quiser ficar bem informado sobre os mercados, se você tem exposição a Bitcoin, mercado de criptomoedas, e quer seguir bem informado, fazendo uma leitura sã, livre de paixões e assim, focada em resultado, eu recomendo fortemente que você se junte-se a nós. O canal está crescendo rapidamente, então não deixe de fazer parte, porque a gente está construindo o resultado aqui e não vai ser Crash que vai nos impedir. Disso vocês estejam certos. Histórias desse tipo eu já vivi e foram catalisadores para situações muito positivas que aconteceram depois da minha vida, até como eu compartilhei com vocês na análise de ontem. E aí, caras, bom, como a gente viu aqui, S&P e Nasdaq já abrindo em queda nos futuros, o que não é bom, perdendo o Bull Market Support Band. Enfim, grandes chances aqui da gente ver bolsas de valores sendo negociadas a patamares de anos atrás. Olha só, se o S&P retornar aqui para os 4.800 pontos, ele volta lá para os patamares de dezembro de 2021. A mesma coisa para a Nasdaq, né? Nasdaq também, se ela voltar lá para os 16 mil pontos, patamares de 2021. E aí a gente precisa ver como que vai ser, como que a coisa vai se desdobrar. DXY também em queda. Títulos do Tesouro Americano, títulos de longo prazo em queda, já precificando aí esses cortes de juros. Eu não sei se vai ter reunião emergencial, como a gente viu ali, a galera já ventilando, mas essa seria uma sinalização bem ruim, né, para o mercado. Normalmente a gente tem reunião emergencial do Fed quando alguma coisa muito grave acontece para algum setor da economia, né, quando algum fator mais estrutural da economia está sob risco, né? Mas é claro que a gente sabe que o mercado de ações lá para os Estados Unidos é uma das estruturas econômicas do país, né? Então, de repente, com uma volatilidade muito forte na Bolsa de Valores, a gente pode ter, quem sabe, até cortes emergenciais. E aí, cara, os cortes emergenciais basicamente vão catalisar mais quedas e aí a gente entra naquele efeito cascata, né? Que é gerado em função das chamadas de margem, que é o que acaba acarretando em um crash, né? E até esse ponto que eu queria meio que explicar pra galera, assim, mais nova, que, tipo assim, o mercado é composto por negociações que acontecem à vista e em derivativos, que são os mercados futuros, né? As negociações do mercado à vista, ou mercado spot, como a gente conhece, não tem preço de liquidação, certo? Então, o que isso quer dizer? Que, falando do universo cripto aqui, que é o que a gente cobre no nosso dia a dia aqui no canal, se você comprou um determinado token ou comprou Bitcoin e tal no mercado à vista, eu sei que 99% de vocês operam o mercado à vista, é só questão de você colocar esse token na tua carteira e deixar ele lá quieto, que você não vai perder os seus tokens. Eles vão continuar lá. E aí, o valor relativo a esses tokens
O valor relativo à posse desses tokens, o que vai ser determinante vai ser o próprio preço do token. Você só vai perder o seu dinheiro se o valor do token for a 0,0000000. Aí sim, você perdeu o seu dinheiro, certo? Isso em um cenário de mercado à vista. Sendo que se você tiver a capacidade financeira ou psicológica, enfim, uma série de atributos de capacidade de segurar esses tokens de médio para longo prazo, a tendência é que, se você escolheu ativos, se você investiu em ativos de alto valor, ativos com bons fundamentos, a tendência é que o preço se recupere. Então você não vai perder todo o seu dinheiro, né? Porém, essa perda de 100% do capital acontece nos mercados futuros. E o outro ponto que é muito importante colocar para vocês é que, assim, 70%, 80% do dinheiro do mercado financeiro do mercado de capitais, circula nos mercados futuros, que é onde tem alavancagem, que é onde aumenta o múltiplo dos investidores, né? Essas negociações de mercado à vista são tipo entre 20% e 30% só, entendeu? Apesar de 99% de vocês, até eu também, eu não estou com operações em mercados futuros, eu faço parte desse grupo aí, a gente está junto nisso. Apesar da gente aqui ser 99% que opera mercado à vista, a grande parte do dinheiro está circulando nos futuros. Aí lá nos futuros, investidores, existe o temido preço de liquidação, que pode ser seguida da mais temida ainda, chamada de margem. E é quando isso começa a acontecer, quando o preço de um ativo se aproxima do seu preço de liquidação, essa gestora ou esse investidor recebe uma chamada de margem. O que é essa chamada de margem? É o mercado avisando ele, o preço está chegando aqui no seu preço de liquidação, o preço do ativo está chegando no preço de liquidação, se bater no preço de liquidação, você simplesmente vai ser liquidado, aí sim, você vai perder tudo, você não tem mais nada, de uma hora para outra, assim, você não tem mais a posição, zerou, perdeu 100%, entendeu? Isso nos futuros, no à vista não é assim. E agora vamos falar da Bolsa de Valores e como que isso se relaciona com o Bitcoin. O Bitcoin já aumentou a queda, 11,5%. Como que isso se relaciona com o Bitcoin? O que acontece lá dentro da Bolsa de Valores que afeta cripto e BTC? Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo, e aí em momentos mais favoráveis do mercado, uma galera ficava me cornetando. Tinha um rapaz que ficava me mandando estudos gráficos de período de 3 meses, falando assim, aí Adriano, a prova que cripto não tem nada a ver com bolsa, com mercado de nada, você fica falando não tem nada a ver. Sendo que a correlação que a gente fala é de anos e anos, né, investidores? São anos de estudo, não apenas 3 meses. Você não pode olhar uma foto tão curtinha. E eu sempre falei que se alguma coisa muito errada acontecesse na Bolsa de Valores, iria afetar a cripto. E aí essa galerinha aí, teimosa e tal, ficava lá, não, agora... E aí? Atualiza o estudo lá, brother. O rapaz, esqueci o nome dele. Atualiza o estudo. Pega só de quinta-feira pra cá e me mostra se tem alguma relação ou não. Mas enfim, aí o que acontece na Bolsa de Valores, investidores? E que vai desaguar em Bitcoin e cripto, olha só. Imagine gestoras, as maiores gestoras lá de Wall Street e de outros centros econômicos, financeiros. Faria Lima. Essas gestoras estão com grandes posições dentro dos mercados futuros. Posições que estão ali, passivas de liquidação. Então, com os preços sendo pressionados para baixo, essas gestoras começam a receber chamada de margem. Lembrando que essas gestoras estão trabalhando no mercado com dinheiro de cliente, não é com dinheiro da gestora, são os dinheiros dos clientes deles. Então, o que essas gestoras precisam fazer? Proteger essas posições. Quando ela recebe a chamada de margem, ela precisa injetar dinheiro nessa operação para ela não ser liquidada. Porque muitas vezes essa gestora tem ali 5, 6, 7 operações, que se ela for liquidada nessas operações, já era. A gestora vai falir, ela vai a zero, entendeu? Ela vai fazer com que o dinheiro dos clientes dela evapore, tá? Mas fique tranquilo porque esses clientes já sabem desse risco, tá? Ninguém vai colocar dinheiro nisso sem saber do risco de você estar expondo o seu capital em um fundo alavancado, né? E aí, o que acontece? Quando essa gestora começa a receber essas chamadas de margem, elas precisam cobrir a chamada de margem com grana e eles olham para o mercado. Eles olham para o mercado para eles começarem a vender ativos. Eles começam a se desfazer de ativos para fazer grana e poder cobrir as chamadas de margem para não deixar o fundo quebrar.
E aí, né, na hora que eles olham para o mercado, eles olham para que isso é regra básica, no mercado profissional. É olhar para aquilo que tem mais risco. Tipo, você olha para o que tem mais risco e liquida, mano. Você liquida o que tem mais risco para você cobrir suas chamadas de margem, para você, porque ali você não tá pensando em resultado lá na frente, você tá jogando a sua vida, você só quer sobreviver hoje. Você tá só por hoje. Sabe? Tipo, ó, Alcoólicos Anônimos, você tá só por hoje. Então, em um cenário de pânico do mercado, é isso que começa a acontecer. Preços sendo pressionados para baixo, grandes gestoras recebendo chamadas de margem, essas gestoras olham para o mercado, começam a vender ativos para cobrir chamadas de margem, e aí eles olham para onde? Para Bitcoin e criptos. Né? E aí o cara fala, então Bitcoin não é proteção. Cara, Albert Einstein já falava, calma, tudo é relativo. Tudo é relativo. O Bitcoin é sim um ativo de proteção. É sim. Tá? Só que isso vai ser relativo ao horizonte temporal no qual você está observando a volatilidade de preço do Bitcoin. O Bitcoin de 4 em 4 anos protege o seu capital. Isso não é uma coisa da minha cabeça, são dados. Basta você olhar o preço do Bitcoin em cada halving, a gente acompanha isso diariamente aqui no canal. Acompanhamos isso diariamente aqui. Então, em uma janela de 4 anos, como eu estou exemplificando aqui, protege capital como nenhum outro ativo no mundo, né? Como nenhum outro ativo no mundo. Só que quando você olha para uma movimentação de curto prazo, se você olhar a foto da movimentação de um dia ou de uma semana, olha só, nós somos entusiastas do Bitcoin aqui, não somos? Nós temos até alguns maximalistas de Bitcoin aqui. Eu, como entusiasta, enxergo o Bitcoin como o maior ativo financeiro da atualidade. O maximalista não enxerga nem o Bitcoin como maior, ele enxerga o Bitcoin como o único. Ele é o único ativo financeiro que se pode ter dinheiro. Mas mesmo a gente sendo entusiasta ou maximalista, a gente tem que ser sensato ao ponto de assumir que em uma movimentação de um dia ou de uma semana, o Bitcoin, cara, ele pode ser muito mais volátil que vários outros ativos do mercado de capitais. E os profissionais, gestores de capital, eles sabem disso. Então, eles vão vender o que tem risco. É Bitcoin, é cripto, é Ethereum. Olha Ethereum aqui derretendo 15, quase 16%. Por quê? Porque estão se desfazendo de Bitcoin e Ethereum para cobrir chamada de margem. Porque apesar do Bitcoin ser um ativo de proteção para longo prazo, no curto prazo, sim, ele é muito volátil. E você sabe por que esses ativos são considerados ativos de risco? Por conta dessa volatilidade, cara. Porque você pode colocar o dinheiro hoje e amanhã o dinheiro ter se desvalorizado em função dessa volatilidade de curto prazo, essa oscilação de curto prazo. Então, é mais ou menos isso que começa a acontecer. As gestoras lá em Wall Street começam a jogar a sua sobrevivência. E muitas quebram. Se rolar crash, muitas vão quebrar, muitas não vão conseguir. E isso gera um efeito dominó, porque quando essa gestora que está recebendo chamada de margem olha para o mercado para liquidar ativos, para poder cobrir chamada de margem, ela pressiona o preço daqueles ativos. Só que lá naqueles ativos, tem também uma gestora que está recebendo a chamada de margem naquele ativo. E aí ela também vai olhar para o mercado. Aí eu estou falando de uma nova gestora já aqui, que já está sofrendo um efeito. Aí ela vai olhar para o mercado, vai vender, e aí, cara, isso gera um efeito cascata, que faz com que o mercado sofra uma queda, um dump muito forte, vou colocar até no S&P aqui. Faz com que o mercado sofra uma queda desse jeito aqui, ó, em poucas semanas, tipo assim, em poucos dias, o mercado devolve altas de anos. E aqui também é uma característica do mercado de capitais. E assim, o efeito do medo é muito mais forte que o efeito da euforia. Tá? Na euforia, o mercado vai levar anos para construir o resultado. O mercado saiu de 5 de dezembro de 2016 para chegar naquele topo em 17 de fevereiro de 2020. Ou seja, foram anos. Só que no medo, o efeito psicológico do medo faz com que as pessoas tomem decisões de uma maneira muito mais impulsiva. Né? E aí, olha só, em apenas algumas semanas foi devolvido o resultado de vários anos. Né? Isso é o efeito do medo. Então, enfim, não é um momento fácil, não quer dizer que vai rolar um crash, tá, investidores? A gente não tem assim, não tem como ter 100% de certeza, mas indicativos para acreditar que isso tem grandes chances de acontecer, tá aqui na tela, basta ser sensato. É muito importante nesse momento ter cabeça no lugar, ter estratégia, quem tem a capacidade de geração de caixa, aumentar a sua exposição aos poucos você vai aumentando a sua exposição.
quem está 100% exposto já com capital, é questão de aguardar e assistir aí os desdobramentos. Como falei para vocês aqui, quem opera mercado à vista só perde se vende. Se vender, aí você realizou a perda, tá? Você pode ter a possibilidade de comprar mais baixo, mais barato, como pode não ter também. Aí é a incerteza do mercado. Porém, quem segurar lá na frente vai colher os benefícios. Claro que esse não é um momento para a gente estar aqui falando disso, mas eu sigo monitorando aqueles níveis de preço para o Bitcoin lá entre 150 e 200 mil dólares ainda para esse ciclo. Isso não muda, tá? Então tem muita coisa boa para acontecer, mas o curto prazo pode reservar momentos de grandes emoções e a gente vai viver isso juntos aqui. Deixa o mercado americano abrir e, enfim, a gente analisa os efeitos disso em uma nova análise aqui no canal, tá bom? Estaremos juntos vivendo essa que é a série mais empolgante e que não está no Netflix, é a série da vida real e que a gente vive os momentos bons e os momentos difíceis também, é isso que traz mérito para a nossa vitória, que vai acontecer, não tenha dúvida, não tenha medo, não torne-se pessimista, tá bom? 2020 foi muito pior, 2020 tinha pandemia, tinha um monte de coisa e tudo deu certo, por que não vai dar dessa vez? A gente vai conseguir. Então, deixa o like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para você seguir acompanhando o nosso conteúdo, isso é muito importante, você se inscrever para seguir com a gente bem informado e estaremos juntos aí. Ainda hoje a gente volta a falar do mercado, um abraço. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.